Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese. Na verdade, a catequese de hoje é para responder algumas perguntas que crianças da catequese fizeram. Uma catequista de outra diocese me enviou aqui essas perguntas. As crianças mandaram um vídeo, né? Cada uma mandou seu vídeo perguntando. Perguntas sérias, perguntas que, né, nem todo adulto faz. E as crianças da catequese perguntaram e eu vou responder para elas, mas também eu tive esse desejo de gravar para todo mundo, não é? Fazer uma catequese ao vivo, porque eu vou responder para as crianças, porém, muitas perguntas que estão aqui pode ser também uma dúvida da sua parte. Você pode também, né, se questionar do mesmo jeito que as crianças estão se questionando. Então vai, primeira pergunta. Gabriele. A Gabriele diz assim: Padre, o livro do Êxodo diz para guardar o sábado. E por que nós, cristãos, guardamos o domingo? Olha que pergunta boa. Então, Gabriele, primeira coisa, a Sagrada Escritura ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns não gostam de chamar Antigo, gostam de chamar Primeiro e Segundo Testamento. Seja lá como for, a história foi dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Veja bem, de fato, se você observar o Antigo Testamento, em diversos lugares, em diversas passagens, Deus vai mandar guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é o dia do descanso do Senhor, né? É um dia consagrado, ou melhor, era um dia consagrado. E as pessoas que violavam o sábado cometiam um grande pecado. Porém, com Jesus Cristo trouxe para nós uma nova lei, uma nova aliança. Quem está falando isso aqui não é o Padre Gabriel, mas é o próprio Jesus que disse no Evangelho. Quando ele celebrou a última ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, a aliança que Deus fez no passado com Moisés foi uma aliança importante? Claro, foi. Porém, Jesus, sendo Deus, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele instaura uma nova e eterna aliança. Pois bem, esse Senhor Jesus, que instaurou uma nova aliança com seu povo, como diz São Paulo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este Senhor ressuscitou no domingo. Este mesmo Senhor aparecia para os apóstolos em dia de domingo. Este Senhor subiu aos céus num domingo. Este Senhor enviou o Espírito Santo 50 dias após a Páscoa, que era justamente um dia de domingo. João, o evangelista João, quando viu as revelações do Apocalipse, aquela revelação foi feita num dia de domingo. E o apóstolo escreve: no dia do Senhor eu tive uma visão. Ou seja, com Jesus, o sábado, né, ele cumpre o sábado descansando no túmulo. Olha que coisa bonita. Ele sofre na sexta-feira pelos nossos pecados. O sábado ele cumpre plenamente. Se sábado é o dia do repouso, ele passou o dia inteiro do sábado santo repousando no sepulcro. Cumpriu plenamente a lei mosaica. No domingo, ele ressuscita, ele é glorificado. Então, aquele domingo para nós é o dia do novo, o dia da nova criação. Então, para nós cristãos, nós não somos judeus. Para os judeus, continua sendo o sábado. Para nós que acreditamos no Cristo, o dia do Senhor agora é o domingo, o dia da ressurreição. Para nós, esse é o dia maior, esse é o dia mais importante. Desde o início da igreja, os cristãos se reúnem no domingo
para celebrar a Eucaristia. Nós sabemos que algumas seitas por aí insistem, né, na guarda do sábado, mas é porque não entendeu ainda a palavra de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, já falei aqui, ele disse, as coisas antigas passaram. Se quem quer guardar o sábado, tem também que fazer circuncisão, não é? Quem quer guardar o sábado, tem que também sacrificar animais. Ah, mas isso a gente não faz mais. Então por que guarda o sábado? Ou seja, cumpre uma lei e não cumpre a outra? Então hoje a nossa lei é Jesus. Tá bom, Gabriele? Segunda pergunta é a da Alana. A Alana diz assim: Padre, o policial matar é pecado? Já me fizeram essa pergunta. Eu respondo agora para a Alana e para todos vocês que me assistem. Veja bem, o quinto mandamento de Deus, da lei de Deus, é não matarás. Logo, nenhum ser humano tem poder sobre a vida do outro. Eu não posso induzir o aborto, não é? Eu não posso assassinar o meu irmão, eu não posso praticar nenhum ato de violência, porque justamente para resguardar o quinto mandamento. Porém, atenção, existe na doutrina da igreja aquilo que nós chamamos de legítima defesa. Atenção. Legítima defesa. O que é legítima defesa? É quando você é atacado e para não morrer você se defende. E essa defesa pode resultar na morte. Por exemplo, digamos que eu estou em casa e um ladrão tenta invadir minha casa. Só que na minha casa tem criança, na minha casa tem mulheres, na minha casa tem pessoas idosas. Esse ladrão pode entrar, estuprar a mulher, pode maltratar os idosos, pode abusar das crianças. Então, e pode me matar. Então, para que não aconteça uma tragédia, eu posso me defender, não é? Então, essa legítima defesa que o policial normalmente faz pode resultar na morte. Então, assim, matar sempre será um pecado. Porém, quando é para se defender, a gravidade ela diminui. Então, o trabalho do policial, o policial cristão, ele tem essa grande dificuldade, não é? Ele deve ser cristão e cumprir bem o seu papel. Então, o que é que ele pode fazer? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para não tirar a vida de ninguém, mas só em casos extremos, quando é para se defender ou para defender alguém, né? Por exemplo, naquele caso lá no Rio de Janeiro, um rapaz fez de refém todo mundo que estava dentro do ônibus e um policial, chamado atirador de elite, teve que tirar a vida daquele rapaz para que 30 e tantas pessoas que estavam dentro do ônibus fossem salvas. Então, nesse caso aí, a igreja não é que ela recomenda, mas ela vê como algo com uma gravidade menor. Essa foi a pergunta da Alana. Agora eu vou responder a pergunta do Lucas. O Lucas pergunta: qual dia não pode faltar a missa? É simples, Lucas. Terceiro mandamento da lei de Deus, não é? Para nós católicos, guardar domingos e dia de festa. Ou seja, se eu faltei a missa da terça-feira, não chega a ser um pecado. Se eu faltei a missa da quarta, da sexta, não chega a ser um pecado. Mas quando eu falto a missa dominical, dia do Senhor, aí sim eu peco. Por quê? Porque o mandamento da lei de Deus é guardar o domingo. Então, se eu não cumprir o mandamento, eu cometi um pecado. Então, o dia do Senhor, o domingo, a primeira coisa que um cristão faz é santificar, participando da Eucaristia, participando da missa. Então, eu vou à missa dominical. Ao sair da missa, eu posso me divertir com meus amigos, eu posso ir num churrasco, eu posso ir numa festa sadia, eu posso ir na praia, eu posso ir no parque de diversão, no zoológico, posso passar o dia com a minha família, posso dormir, né? Coisa boa é dormir. Mas, Lucas, o dia do domingo, a primeira coisa é santificar, né? É participar da ceia do Senhor, participar da Divina Eucaristia, do Santo Sacrifício de Jesus por nós. E também o dia de festa, ou seja, dia da Imaculada Conceição, Corpus Christi, quarta-feira de cinzas, não é? Outra festa aqui que eu não posso faltar, a Assunção de Nossa Senhora, dia de Todos os Santos,
Ou seja, são dias sagrados para nós católicos. E se eu faltar da missa nesse dia, eu não estou cumprindo a minha missão como cristão. Né? Então, guardar domingos e dias santos, dia de festa, dia de guarda. Essa foi a pergunta do Lucas. Agora a pergunta do André. O André diz assim, olha que pergunta. Outros povos que não são cristãos estão condenados? Olha aí. Outros povos que não são cristãos estão condenados? Então vamos agora voltar ao Evangelho. Jesus no Evangelho diz assim, ide, é uma ordem que ele dá, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, atenção. Primeira ordem de Jesus é ide. Só que tem lugares no mundo onde o Evangelho ainda não chegou. Onde esse mandato de Jesus, esse mandato missionário ainda não aconteceu. Por incrível que pareça, ainda existem pessoas nesta terra, neste mundo em que vivemos, que nunca ouviram falar de Cristo. Então, se essas pessoas não conheceram Jesus, elas não vão ser condenadas. Jesus irá salvá-las, né? De acordo, vou explicar aqui, de acordo com a vivência da lei natural. Ou seja, mesmo aquele que não conhece a Deus, sabe que matar é um erro. Mesmo aquele que não conhece a Deus, sabe que pegar o que é do outro não é certo. Então, aquele que viveu honestamente, não conheceu Jesus, não é? Então, mas viveu honestamente, viveu uma vida sadia, viveu uma vida amando, perdoando, fazendo bem, praticando a caridade, esta pessoa será salva por Jesus, de forma extraordinária, mesmo sem conhecê-lo. Agora, onde o Evangelho chegou, digamos, aqui na Bahia, há 500 anos atrás, os missionários vieram e trouxeram o Evangelho. Se o povo baiano, que já ouviu falar de Cristo, que conhece a Cristo, se alguém se recusar a crer, aí sim, está caminhando para a condenação. Por quê? Porque recusou Jesus. Conheceu e recusou. É diferente daquele que não conhece. Está entendendo, André? Então, quando a pessoa não conhece a Cristo, nunca leu a palavra de Deus, não conhece o Evangelho, não conhece a igreja, então Deus não é um carrasco que vai condenar as pessoas que não conheceram a verdade, né? Mas aqueles que conheceram a verdade e não viveram nela, recusaram de livre e espontânea vontade, estes sim caminham para a condenação. Tá certo, André? Tem outra pergunta aqui. Já esse rapazinho não disse o nome dele. Ele mandou o áudio, o vídeo, eu assisti o vídeo, mas ele não disse o nome. Porém, eu vou responder a pergunta dele. Ele sabe o que foi que ele perguntou. Ele diz assim, padre, o que é falar o nome de Deus em vão? Quando eu digo assim, Deus é mais, ai meu Deus, eu estou cometendo um pecado contra o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão? Calma, rapazinho, veja bem. Quando eu digo não tomar o santo nome de Deus em vão, é justamente brincar, zombar, blasfemar com o nome de Deus. É levar o nome santo de Deus de uma forma banal. Por exemplo, fazer uma piada usando o nome de Deus, uma piada indecente, uma piada imoral, né? Então isso é um pecado. Mas quando eu estou andando, meu Deus, não, isso não é pecado, pelo contrário, isso é coisa boa. Você pode chamar por Deus várias vezes ao dia. Se você vê uma coisa ruim, Deus é mais, né? Deus é maior. Está num momento de perigos, socorro, meu Deus, né? Deu uma topada na pedra, ai meu Deus do céu. Então isso não é pecado, não. Chamar por Deus é uma coisa boa. Quanto mais eu chamo por Deus, mais ele se aproxima de mim. Agora, tomar o nome de Deus em vão, o nome já diz, em vão. É falar de Deus de forma irregular. Por exemplo, filmes que falam mal de Jesus, eu não posso assistir. Piadas que zombam de Jesus, eu não posso contar, nem dar risada. Novelas, seriados, que faz de Jesus um palhaço, um bobo, que brinca com o nome de Deus, teatros, então cinema, então essas coisas eu recuso porque eu sou cristão, eu amo a Deus, então eu não posso, não é, aplaudir, achar graça
gostar daquilo que zomba da minha fé, do meu Senhor, que zomba da minha religião, né? Que fala mal da Virgem Maria, dos santos. Então, isso sim é errado. Mas chamar por Deus é coisa boa. A pergunta da Milena. A Milena diz assim: se cometer um pecado contra os 10 mandamentos, ainda tem salvação? Né? Olha, Milena, o único pecado que não tem salvação é o pecado contra o Espírito Santo. Né? É um pecado que não tem perdão. Mas todo e qualquer pecado, Deus perdoa na sua misericórdia se eu me arrepender. Por exemplo, faltei o domingo, né, na missa, mas eu vi que eu faltei por preguiça, por falta de amor a Deus, então eu me confesso, peço perdão, Deus me perdoa. E tantos outros pecados, né, que até são graves. Matou uma pessoa, roubou alguém, cometeu adultério, né? Tudo isso que é falha humana, se a pessoa se arrepende e pede o perdão na confissão, o Senhor perdoa, porque Deus é misericórdia, né? Jesus apareceu para Santa Margarida Lacoque, apareceu para Santa Faustina, apareceu para tantos santos e santas, se mostrando como misericordioso. Eis o coração misericordioso, né? Eis aqui os raios da minha misericórdia. Então, quando a gente erra, mas a gente se arrepende, Deus nos perdoa, porque Ele é amor. Essa é a pergunta da Milena. E a última pergunta é a pergunta do Bruno. A pergunta do Bruno é: ser devoto de algum santo e ter imagens em casa vai contra os mandamentos? Então veja bem. No Antigo Testamento, Bruno, Deus proibia fazer imagem. Por que Deus proibia? Porque o povo hebreu, o povo de Deus, era um povo nômade. Estava aqui, daqui a pouco ia para outro lugar, daqui a pouco se mudava novamente, era como um cigano, né? E eles peregrinavam no meio de outros povos. E cada povo, cada raça tinha o seu Deus inventado, o seu ídolo. Era um boneco, era uma estátua de um bezerro, era, né? Tanta coisa que o povo fazia e dizia: esse é o nosso Deus. Então Deus dizia, Êxodo capítulo 20, não farás nenhuma imagem, nenhuma escultura do que há no céu, do que há na terra, do que existe abaixo da terra, do que existe nas águas. Por quê? Porque eu sou o único Deus e vocês nunca me viram. Se vocês nunca me viram e eu sou o único Deus, tudo aquilo que vocês fizerem para me representar vai ser um ídolo. Tá entendendo? Imagine, se eu disser para você assim, desenhe, Bruno, se eu disser para você, desenhe uma casa, você vai desenhar uma casa porque você sabe o que é uma casa. Mas se eu disser para você, deixa eu falar uma palavra aqui, uma palavra bem nordestina, desenhe uma caruara. O que é uma caruara? Então você vai inventar. E aquilo não vai ser uma caruara de verdade, né? Porque você nunca viu. Então Deus proibia fazer qualquer tipo de imagem, de escultura, porque ninguém viu a Deus para fazer imagem dele. Então, no Antigo Testamento existe uma condenação para os ídolos. Porém, no mesmo Antigo Testamento, Deus manda fazer imagens. De ídolos, não. Manda fazer imagem de anjos, manda fazer imagem de animais. Para quê? Para decorar o templo. O primeiro templo de Salomão era decorado com muitos anjos, de madeira, de ouro. A Arca da Aliança, onde Deus se revelava, tinha imagens, né? Então, assim, Deus condena a idolatria. Fazer a imagem e dizer que aquilo é Deus. Mas você fazer um símbolo, não tem problema algum. No Novo Testamento, esse Deus que ninguém via, né? Ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez gente. Jesus, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Agora, Deus pode ser pintado, Deus pode ser representado numa escultura. Por quê? Porque ele se tornou humano e nós sabemos como é um ser humano, né? O Salmo 115 vai dizer assim: cuidado com os ídolos. Tem pés, mas não podem andar. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem olhos, mas não podem enxergar. Tem boca, mas não pode falar. Tem ouvido, mas não pode ouvir. Só que no Novo Testamento, estou falando do Antigo, no Novo, Deus se fez homem. Agora Deus tem pé e caminha. Jesus tinha os pés dele.
Agora Deus tem olho, tem ouvido, tem boca, tem nariz. Deus agora assumiu a natureza humana. Se ele se fez homem, eu posso fazer uma pintura que representa Jesus. Não é que aquilo é Jesus, né? Se eu pego aqui qualquer... É porque as imagens estão lá na outra sala, tem algumas ali atrás. Se eu faço a imagem de um homem, imaginando assim, poxa, Jesus, cabelos compridos, barba, tal, aquilo não é Jesus. Você vai encontrar diversas imagens, cada uma com um rosto diferente, mas aquilo nos faz lembrar. Por isso nós temos respeito, por isso nós colocamos na igreja, por isso nós temos em nossas casas imagens, por isso carregamos no andor, porque é um símbolo da nossa fé. As imagens de Nossa Senhora é linda. Quem vê a Virgem Maria, os videntes que veem a Virgem Maria, dizem que ninguém pode pintar Nossa Senhora como ela é, de tão bonita que Nossa Senhora é. Mas nós sabemos que Nossa Senhora era uma mulher. Então se pinta uma mulher com cabelos, com véu, com as mãos postas, com a mão derramando graças e dizemos, aqui é Nossa Senhora. Então eu tenho um carinho, um respeito por aquela figura, porque representa, porque lembra a minha mãe do céu. Está entendendo, Bruno? Então, no passado era condenado à idolatria e até hoje. Se você faz alguma estátua e diz, isso aqui é nosso Deus, então você está cometendo idolatria. Você está atribuindo a um pedaço de gesso, a um pedaço de madeira, um poder que só Deus tem. Mas quando eu faço um símbolo cristão, aí não tem problema nenhum. Você pode ter seu quadro, pode ter sua imagem, sabendo que aquilo é uma representação. Não é Deus, porque Deus é todo-poderoso. Então, eu respondi as perguntas da Gabriele, da Lana, do Lucas, do André, da Milena, do Bruno e do rapazinho também que fez a pergunta, e não esqueceu de dizer o nome. Mas eu acredito também que essas perguntas que eu fiz servem também, né, para muitos de vocês que estão me assistindo e que não sabiam responder. Então, se quiserem repetir a catequese vai ficar aí gravada, você pode novamente voltar, né, para o começo e escutar todas as perguntas e respostas que foram feitas aqui agora. Deus abençoe você que está me assistindo, Deus abençoe as crianças da catequese que fizeram essas perguntas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.